Eu quero abençoar a sua vida. E eu quero pedir a você que ore para que essa mensagem não seja apenas uma mensagem, mas que ela possa ir à divisão da sua alma, das juntas e medulas, como diz a palavra de Deus, e ela possa alcançar o fim e o desejo de Deus na sua vida. Amado Jesus, a tua presença é real nesse lugar. Nós temos a convicção plena de que tu estás nesse ambiente. E nós estamos aqui, Senhor, na total dependência do Espírito Santo. É Ele que dirige a igreja. É Ele que nos guia. E tu tens dado, Senhor, uma direção para juntos, Senhor, aprendermos sobre o que é andar pelo sobrenatural. Desde que a tua igreja foi fundada, desde que a tua palavra foi revelada, tudo que está escrito nela revela o sobrenatural para nós e nos ensina a vivermos pela fé, a andarmos como Jesus andou, a fazermos aquilo que Ele fez e a sermos guiados pelo Espírito Santo. Nada disso é normal, nada disso é racional. Uma palavra viva que ao lermos ela transforma a nossa vida, ela entra e fala conosco. Uma palavra que foi escrita 66 livros por 40 homens em um tempo grande. Nenhum deles se conheciam, mas ela se conecta livro após livro para revelar o amor de Deus, para revelar a salvação, para revelar o Evangelho, para revelar Jesus à humanidade, à sua criação. Nada disso é natural. E nós queremos, ó Deus, receber do céu mais uma vez uma palavra. E diante dessa palavra nós queremos, Senhor, andar e viver e testemunhar o amor de Jesus através das nossas vidas. Estamos no ano do discipulado, Senhor. E o tema é que possamos amadurecer e frutificar. Eis-nos aqui, Senhor. Como foi cantado pelo Ministério de Louvor, estamos disponíveis. Estamos disponíveis, Espírito Santo. Usa-nos. Usa-nos. Como igreja local, nós queremos andar e fazer aquilo que está no teu coração. Andar por essas ruas, fazendo aquilo que está no teu coração, abrindo essas portas todos os dias, não somente aqui, mas na igreja de jovens, no projeto social, não para termos uma agenda, não. Mas nós entendemos que tudo que acontece através da família da fé de Bangu vem do teu coração. E se não vem, Senhor, nós não queremos dar um passo, nós não queremos dar mais um dia, não queremos, não queremos, porque não queremos nos fadigar, não queremos nos estressar, não queremos ficar preocupados com as coisas dessa vida, com uma agenda, não. Mas nós queremos ser guiados por Ti, Pai. Que esse Espírito que habita na igreja possa guiar esta igreja, possa guiar os ministérios, Pai. Que haja, Senhor, a unção do céu em cada ministério, em cada vida nesta igreja. Que haja, Senhor,
o poder fluindo do meu irmão e da minha irmã. Essa é a nossa oração, Senhor. Dependo de Ti, preciso de Ti. Eis-nos aqui, Pai. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Movidos pelo sobrenatural. E eu quero que você entenda que, por mais que a gente seja uma instituição, tenhamos um prédio, estamos registrados junto a uma entidade como empresa para funcionar, né, como um estabelecimento. A igreja não é uma empresa. A igreja não é uma sociedade. A igreja não é uma associação, como muitos estão dizendo por aí. A igreja, ela é totalmente espiritual. Jesus disse isso claramente quando Ele convidou os seus discípulos a ouvir, e Ele deu uma direção a Pedro, que no original é pedra pequena. Ele diz: sobre esta pedra, eu, Jesus, a minha igreja vai ser edificada. Tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, eu, Jesus, a minha igreja vai ser edificada, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja, ela é um sonho realizado por Jesus. Em Atos, quando Ele ascende ao Pai, Ele vê o resultado de toda os seus sonhos se materializando e se concretizando. E a partir do capítulo 1, versículo 8, Ele orienta a sua igreja, que ficou com Ele, que estava ao lado dele, na sua crucificação, na sua caminhada. E no versículo 8 do capítulo 1, Ele declara: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, aonde estava tudo começando, em Samaria, na Judéia, naquelas províncias ali onde tudo estava começando, e até aos confins da terra. O Brasil está no confim da terra, você pode dizer aleluias por isso. E essa igreja chegou ao Brasil. E quando você vê, desde o capítulo 1 de Gênesis, você vê o sobrenatural sendo mostrado para toda a humanidade. Mas eu quero me ater ao Novo Testamento. E eu quero colocar para você alguns versículos, para que você entenda o que Deus tem sonhado para nós. No capítulo 1 de Mateus, quando Jesus é gerado no útero de Maria, olha como o encontro Mateus narra para a gente. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, versículo 18, capítulo 1 de Mateus, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida. Diga comigo, grávida. Agora, pela maior surpresa dela, ela não estava grávida porque antecipou o seu casamento com José, ou teve um ato pecaminoso com José. Não. A Bíblia diz que ela achou estar grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que hoje habita dentro da igreja, você pode dizer amém? Amém quer dizer assim seja. Ele viu em Maria
os atributos necessários para gerar o Filho de Deus aqui nessa terra. Você já imaginou isso? Eu estava lendo esse texto quando Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu estava imaginando, gente, esse ato sobrenatural dela ter recebido pela fé uma promessa. E o texto diz o seguinte no versículo 20: mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, isso a José, dizendo a ele: não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, quando ela comunicou isso ao seu futuro esposo, o seu futuro esposo não queria casar com ela. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus se revela ao marido e diz: olha, não tenha medo, Maria não te traiu. Maria, pelo contrário, ela me obedeceu. Ela obedeceu a profecia. Ela obedeceu o plano maior. E ela emprestou toda a sua vida para gerar o Salvador. Versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Jesus no original é Salvador, Cristo, ungido. Ou seja, o nome de Jesus estaria revelando todo o projeto, todo o propósito. Versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta messiânico: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O rapaz José, ao acordar daquele sonho, diz aqui, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. A concepção de Jesus não é normal, é sobrenatural. E aí você vê esse Jesus agora sendo gerado humanamente dentro do útero da sua mãe materna, obediente ao seu pai. Pouco se sabe de Jesus até chegar 12 anos, quando ele vai com seus pais prestar culto e adoração, e lá ele começa a interpelar os sábios, os entendidos. Mas tudo indica que Jesus foi educado, criado, ensinado pelos princípios cristãos judaicos. E a igreja como seu pai, não uma igreja como essa que a gente conhece, mas a sinagoga, que era a igreja do judeu, estava sendo obediente ao seu pai e à sua mãe. Todo filho era aquele que seguia a profissão do pai. E você já sabe, Jesus aprendeu a arte da carpintaria, porque José, o seu pai, era carpinteiro. Então, você vê claramente que, humanamente falando, Jesus foi obediente aos seus pais em tudo, até chegar o tempo. Existe um tempo para tudo na sua e na minha vida, e a gente precisa acordar e estar caminhando junto com o sobrenatural para que esse tempo se concretize na minha vida e eu não aborte os sonhos de Deus, porque Deus tem sonhos com cada um de nós. Você pode dizer amém? Agora, Deus de forma alguma estará agindo na sua vida se você não estiver disponível para o sobrenatural.
Jesus se disponibilizou, Maria se disponibilizou, José se disponibilizou. A Bíblia diz que em Filipenses ele se desprendeu da sua glória, ele abriu mão de tudo, veio para ser gerado de uma forma sobrenatural no útero da sua mãe. Marcos, até agora não entendi. Acompanhe comigo. Depois de 12 anos, a gente não encontra também nenhum relato de Jesus. Mas quando dá 30 anos de idade, diz a Bíblia, que seu primo começa a pregar o evangelho do arrependimento. O nome do seu primo é João o Batista. Está lá também em Mateus, está nos demais evangelhos. E diz no capítulo 3, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. Versículo 11, 12 e 13. E em verdade vos batizo com água para arrependimento, dizia João, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Você pode dizer aleluia. Tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele, diga ele, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Essa promessa é real para a igreja e ela já aconteceu. João, quando recebeu um chamado, João também é fruto do sobrenatural. Seu pai era um levita chamado Zacarias, sua mãe Isabel eram parentes de Jesus, da mãe de Jesus. E diz o texto que Isabel era uma mulher estéril, Zacarias um homem idoso. E a Bíblia diz que quando ele recebeu o ofício de atuar no tabernáculo na antiga aliança, cumprindo a sua missão como sacerdote, da linhagem sacerdotal, ele era da tribo de Levi. Então, a Bíblia diz que quando ele estava lá cumprindo o ofício, apareceu-lhe um anjo e disse para ele que ele seria pai, e que ele teria um filho e colocaria o nome do seu filho de João. Porém, a Bíblia diz que Zacarias duvidou. Então, com a dúvida, veio uma ordem sobre ele: você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. E assim aconteceu por 9 meses. E quando ele recebe a sua esposa o recebe após ele ter feito o ofício. Diz a palavra de Deus que ela foi abençoada, agraciada. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, que gerar filhos são bênção. Então, mãe, pai, tenham alegria pela vida dos vossos filhos. Abençoe, incentive e ministre sobre a vida dos vossos filhos. Filhos não são peso, filho é uma herança que Deus te deu
para que você possa agora ministrar sobre ele os propósitos e os planos de Deus, até ele ter a maturidade, até ele saber agora andar e fluir nos passos da graça. E João nasceu também de uma forma sobrenatural. Versículo 13: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João, quando o viu, João era profeta, ele declara uma palavra, versículo 14: sou eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu, João viu, o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre Jesus. E em seguida João ouviu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Até aqui a gente está vendo como tudo começa através do início da trajetória de Jesus. Nada é normal, nada é natural, e a gente precisa entender que para acessar o céu, a gente precisa andar no sobrenatural. Você pode dizer isso comigo? Para acessar o céu, eu preciso sair do racional e andar no sobrenatural. E esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus. Porque quando nós assim entendemos, nós deixamos tudo que diz respeito à nossa carne, à nossa velha natureza, e começamos a andar pelas asas da fé, pela visão da fé, pelo propósito maior, no nosso casamento, na nossa empresa, em tudo que colocamos na nossa mão. Porque a gente entende que nada mais é racional, é tudo sobrenatural, e o sobrenatural precisa ser revelado no natural. Você está entendendo isso? Diga amém. Capítulo 4 de Mateus. Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Uau! E diz mais: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproxima então dele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E você conhece o texto, eu não vou me alongar, mas Jesus 3 vezes é interpelado pelo acusador, pelo inferno. Mas Jesus, cheio da plenitude de Deus, entendendo agora que na sua humanidade ele dependia de acessar o céu. Então você e eu não podemos andar de segunda a segunda sem entender que o céu precisa estar me governando. E como eu acesso o céu, Marcos? Sendo dirigido pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, depois do 10 ali, diz que eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que você e eu vamos fazer, o Espírito Santo precisa estar em sintonia, em harmonia.
somos ensinados por Jesus a viver o Evangelho revelado pela sua palavra, e esse Evangelho nos mostrará viver a graça e a fé pelo sobrenatural, no sobrenatural. E tanto, desde o princípio, eu já falei isso e torno a ratificar, até o Novo Testamento nós somos ativados para andarmos nessa dimensão. O nascimento do Senhor, sua vida, sua trilha, sua harmonia com o Pai. Aqui, para que Jesus começasse, ele está com 30 anos, ele está começando agora a cumprir o propósito, a cumprir todo o sonho que Deus tinha revelado para ele. Ele estava sendo agora dirigido pelo Espírito Santo. Ei, tudo que você for fazer ao amanhecer, nos seus negócios, seus planos, seus propósitos, coloque e submeta-o ao Espírito Santo. É Ele quem vai guiar você, é Ele quem vai dirigir você, é Ele que vai dar o norte para você, como igreja agora. E a Bíblia diz que Jesus venceu o diabo com a palavra. Você e eu também venceremos. Aliás, o diabo já está derrotado. Ele é um inimigo derrotado. Mas você e eu só o venceremos com as armas espirituais. Você e eu só o venceremos se andarmos no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus começa revelando a nós, através do apóstolo Paulo, para que a gente possa andar e ser fortalecido. Está lá, olha: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem me fortalece? Quem te fortalece? Quem restaura minhas forças como a águia, como diz o profeta? É o Espírito Santo. É Ele. Era Ele que guiava Jesus aqui na sua humanidade, como o Filho de Deus encarnado. Foi o Espírito Santo que deu estratégia a Jesus. Era o Espírito Santo que lembrava a Jesus a palavra. O Espírito Santo guiou Jesus em tudo. E aí você vê Jesus começando e dizendo, também como João, o seu ministério. Versículo 12 do capítulo 3, Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, até a cidade e a casa que você mora precisa ter harmonia e sintonia com o céu. A Bíblia diz que Jesus foi morar em Cafarnaum, porque tinha um propósito. Ei, aonde você mora, Deus levou você para aquele lugar, para aquele prédio, para aquela estação, para aquela rua, porque Ele tem um propósito através de você. E você está entendendo isso? Você está sendo instrumento de Deus para revelar o sobrenatural aonde você mora? Jesus fez isso. A Bíblia diz que em Cafarnaum Jesus fez muitos milagres. Jesus impunha as mãos sobre os enfermos. Jesus revelava o amor do Pai. E a Bíblia diz, olha o que diz: Ele foi morar em Cafarnaum, versículo 14, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, há mais de 400 anos atrás, o profeta messiânico tinha dito, porque ele tinha recebido a revelação do sobrenatural de Deus, de que Jesus nasceria no tempo certo, no momento certo,
aonde tudo convergiria para ele nascer. Gálatas no capítulo 2 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para revelar o plano maior. E a Bíblia diz que esse tempo certo foi tudo que acontecia na história. Quem governava o mundo naquela época? Roma. Ótimos engenheiros. Uma pax romana era dominada pelo mundo, onde todo mundo era submisso ao controle de Roma. As ruas foram pavimentadas, os esgotos foram feitos. Dizem que na Europa até hoje, os grandes esgotos que são usados na Europa são frutos da engenharia romana. E aí, nesse tempo certo, Deus se encarna e se revela. Eu não sei qual é o tempo certo na sua vida, eu não sei qual é o tempo certo na minha vida, eu não sei qual é o tempo de Deus para essa igreja que vai fazer, se não me falha a memória, no próximo ano ou nesse ano, 50 anos. É esse ano ou o ano que vem? Ano que vem, então vamos fazer 49 anos. Mas uma coisa é certa, a gente precisa atrair o sobrenatural e dizer para ele: estamos prontos, estou pronto, o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? E quando nós estamos alinhados com tudo que diz respeito a ele, nada mais faz sentido para mim senão ele. É ele, por ele que eu estou gastando. Isso é sentido de vida. É eu ter certeza de que eu estou nesse tabernáculo humano, mas um propósito maior fluirá através desse tabernáculo no tempo que Deus estabeleceu de vida para mim nessa terra. E em quanto tempo eu vou fazer isso, Marcos? Eu só preciso estar me alinhando, porque Jesus foi 3 anos, viveu 33 anos, e Deus, nesses 30 anos, ele foi filho, provedor da família como carpinteiro, mas a Bíblia diz que ao chegar o tempo, ele se oferta e já está pronto para cumprir o propósito de Deus. Deus espera encontrar em mim e em você uma terra fértil, para que a gente possa estar fluindo e andando e fazendo tudo. Olha, se o profeta disse que ele ia morar em Cafarnaum, o que Jesus fez? Obediente ao Espírito Santo, foi morar em Cafarnaum. E diz mais: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Cafarnaum era um lugar que precisava de cura, que precisava de libertação. E Jesus começou o seu ministério. Jesus foi para lá. Jesus morou ali para mostrar para aquele lugar que a luz estava ali. Ei, hoje quem é a luz? É você. A Bíblia nos orienta: vós sois a luz, vós sois o sal. A luz, o sal, hoje somos nós. E nós precisamos, como igreja, então, entender isso. O ministério de Jesus, ele foi movido sobrenaturalmente pelo poder do Evangelho.
nessa jornada, nesse propósito, Deus estava orientando Jesus em tudo. Tudo. Como você entende as coisas e as fases da sua vida? Ah, pastor, não está tão difícil. Jesus não reclamou de nada. Você repara isso na Bíblia? Todo o processo de Jesus, ele diz que ele estava sempre se conectando com o Pai e andando segundo a vontade do Pai. Então eu preciso andar semelhante a Ele, porque tudo que acontece em mim, se eu entendo que é o céu que está me moldando, eu preciso ser grato. Grato pelas tribulações, Marcos? Sim. Grato pelas provações? Sim. Grato por tudo. Jesus em momento algum ele reclamava. Jesus em momento algum ele ficava: ó vida, ó céu, meu dinheiro não está dando para nada. Não, ele sabia o propósito de Deus na vida dele, e ele sabia que ele tinha uma missão, e ele entendia que agora Deus estava no controle. Precisamos ter essa mentalidade: Deus não perdeu o controle. Deus empresta o controle às nações, Deus empresta o controle aos presidentes, Deus empresta o controle, mas o controle é dele. Ele está no centro de todas as coisas. E Jesus começa na sua jornada dizendo, depois de morar nessa cidade, cumprindo a palavra, ele diz: o povo que estava em trevas viu uma luz. E como verão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então hoje eu como discípulo, você como discípulo, aonde nós andamos, aonde nós estamos, nós somos a luz que irradia, que brilha no meio das trevas. Aonde você chega, a luz chega. Aonde você está, deverá fluir paz, alegria, gozo no espírito, amor, porque nós somos hoje seguidores do Cristo, templos do Espírito Santo. Jesus, nessa missão, ele repete a mesma coisa que João diz, versículo 17 do capítulo 4. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelho que está em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo revelando para a gente que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Ele só funcionará na vida daquele que se arrependeu. E o que é o arrependimento? No grego, metanoia, mudança de mente. Como eu vou mudar a minha mente? Como eu vou mudar? Se em pecado fui concebido, se em pecado nasci, você e eu só mudaremos se nós nos enchermos do Espírito Santo. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso para o Espírito Santo: enche-me, 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 enche-me. Se na sua mente ainda passa algum pensamento que não deveria passar, você fala para ele: Espírito Santo, limpa, varre isso daqui. Limpa a minha mente, limpa o meu coração. Se há algum sentimento que não deveria estar reinando na sua vida, ódio, rancor, inveja, você vai falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, limpa
limpa, isso não pode estar dentro de mim, eu não posso ter inveja, eu não posso, eu não devo, eu sou luz, eu sou sal, eu não quero mais emprestar a minha mente, eu não quero mais viver um evangelho apenas de filosofia, eu não quero mais viver um evangelho que não funciona, eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou para mim, independente da minha idade, independente do tempo que o Senhor quer me usar, quer fluir através de mim. Eis-me aqui. Arrependimento é mudança de mente, é eu entender que nada mais na minha vida é para mim, fala de mim, tudo em mim é para Ele, é para revelar a Ele, é para glorificar a Ele. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E aí depois do arrependimento ele fala: vinde após mim. Versículo 17. Versículo 19: vinde após mim e eu vos farei. Olha quem faz. A gente tem aqui a Escola Avance que vai começar para que você possa receber munição, mas quem faz através de você é o Espírito Santo. Quando você se rende, quando eu me rendo, quando nós vivemos de fato, de verdade, um evangelho de arrependimento, um evangelho sério, um evangelho que busca a santidade, um evangelho que depende do céu e não das estratégias humanas. De você, de mim, vai fluir luz. Versículo 23: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. O que você e eu temos que fazer é isso aqui, ó. O que a igreja tem que fazer? Ensinar, pregar, ou seja, ensino, pregação, e profetizar o que o evangelho é: poder de Deus. E a sua fama correu por toda a Síria. Você quer, eu quero, não vou mentir para você, que essa igreja seja uma igreja conhecida nesse bairro, não para a minha glória, mas para a glória de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos alinhar e nos submeter ao Espírito Santo. E como eu faço isso, Marcos? Como é que eu faço isso? É simples. Obedecendo. Desde a antiga aliança, Jesus fala aos profetas que o que ele queria, que o que ele almejava, não era sacrifícios, não era nada visível, sim algo que vinha de dentro para fora. Você já imaginou e pensou por que você é salvo hoje? Se nós somos salvos com um objetivo, e o objetivo é reinarmos com Ele em glória, por que depois da nossa salvação a gente não é como Elias, numa carruagem de fogo e vai para o céu? Eu vou te responder, porque Deus tem um propósito com você, e esse propósito ainda não terminou. Por quanto tempo esse propósito ainda não terminou, você está aqui com uma missão. Qual a missão?
produzir, trabalhar, gerar filhos, isso é secundário. A sua missão maior é revelar Jesus ao povo. Ensinando-os a realizar através da sua vida diária a vontade do Pai, porque Jesus nada fazia sem a dica do Pai. Todo dia Jesus tinha relacionamento com o Pai. E como eu tenho relacionamento com o Pai, Marcos? Pela palavra e pela oração. Não precisa mais nada? E Ele te deu uma outra ferramenta para você conversar com o céu, o batismo no Espírito Santo. E você orará em línguas e falará de segredos e de coisas que você nem imagina a seu respeito. Por isso que você é convidado a falar em línguas e a buscar em Jesus o batismo no Espírito Santo. O ir de fazer discípulos agora é uma missão dada por Jesus à igreja. E nós agora cheios do Espírito Santo, diga amém. Poderemos fazer as mesmas coisas que Ele fez quando esteve aqui na terra. João 14, versículo 12. Em verdade, olha, Jesus quando repete uma coisa na Bíblia, Ele está ratificando e dizendo, isso aí é importante. Em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Versículo 13. E assim, se o que for que vós pedirdes em meu nome, e assim seja, o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. O mundo não o conhece, não pode o receber, porque não vê, é sobrenatural, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Jesus está profetizando o início da igreja. Não vos deixarei órfãos, diga glória a Deus. Ou seja, minha amada, meu amado, você nunca mais andará sozinho. E Jesus está dizendo aqui para os apóstolos que não entenderam, porque Jesus ainda estava humano ali com eles. Mas no versículo 20 Jesus diz assim, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu concluo dizendo para você, isso é o Evangelho. Não é uma filosofia, não é um curso de coaching, não é uma transformação substancial
humana, não. O Evangelho é o poder sobrenatural de Deus para mudar você de dentro para fora, para que através agora dessa mudança radical, você possa dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e as obras que agora eu as faço para glorificar a Jesus. Agora você é um salvo, diga glória a Deus, chamado povo do céu, comissionado para fazer o que Ele te habilitou: salvar os que aceitarem a Ele como Senhor e Salvador. Que possamos sair aqui desse lugar hoje com a visão daquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios. E como lição de casa eu quero deixar isso para você. Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, se não me falha a memória, ele vai dizer para você e vai orientar a você o que você agora no sobrenatural nele, e tudo que tiver nele, ele, nos versículos em Efésios até o capítulo 3, você vai sublinhar na sua Bíblia, e você vai ver tudo quanto Deus tem poder para exercer através da sua vida. Esse sobrenatural ativado em você vai fazer proezas, vai fazer milagres. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, falarão em novas línguas, cantarão salmos, cânticos espirituais. Mas para que isso funcione, você e eu precisamos desejar e derramar-nos aos seus pés. Nessa manhã você está aqui como Maria, derramado aos pés. Você pode ficar de pé. Talvez você esteja perguntando: mas Marcos, o que eu posso fazer? Esse sobrenatural, o que Ele vai fazer em mim? Não fique preocupado. Só entenda que Deus só faz coisas boas. Ele fez você, Ele recriou você, Ele sonhou com você. Tinha uma canção antiga que a gente cantava: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar. Ou seja, antes de você conhecer Deus, Ele já te conhecia. Quando você, Juan, ainda era informe, quando seu pai e sua mãe estavam ainda pensando em você, Deus já sonhava com você, já sabia que você estaria aqui, Juan. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos andar sem dar mais um passo em direção àquilo que eu desejo, mas dar os meus passos em direção ao que Ele deseja. E o que eu preciso, Marcos? Ele é tão bom que tudo que você precisa, Ele vai te conceder. Aliás, Ele já te concedeu. Você pode erguer as suas mãos. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, o desejo de Jesus é que você seja esse instrumento, que você fale em línguas. Os pastores batizam com água, mas você ouviu João: quem batizará você com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Então quem pode batizar-te é Jesus, e você deve pedir a Jesus.
Mas Marcos, eu não me sinto digno. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Mas o amor dele, que nos constrange, o amor dele que ele tem por nós, nos convida a vivermos e a andarmos nessa dimensão. O que Jesus precisa de você? Talvez você esteja perguntando. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa muito simples. É só você dizer para Ele: eis-me aqui. Cumpra-se em mim os teus planos. Cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim. Foi o que Maria disse. Maria, quando foi tocada e recebeu, ela falou: olha, cumpra-se em mim os planos de Deus. E aí você vai começar a entender por que você mora ainda nesse lugar, por que você ainda está nessa empresa, por que Deus te levou àquele lugar. Você vai entender por que Deus te conectou com aquela pessoa, porque nada na nossa vida é por acaso. Aliás, o acaso não existe, gente. Deus tem planos com você e com toda a sua criação. Eu quero convidar você a erguer as suas mãos e a dizer: eis-me aqui, Senhor. Senhor, aqui estamos. Nós somos a tua igreja, Pai. Nós somos o teu povo. Fomos chamados pelo Senhor. Fomos escolhidos pelo Senhor. A palavra diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Nomeeis para que vá e deis frutos, e que o nosso fruto permaneça, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Tira toda limitação. Tira, Senhor, todo pensamento contrário. Tira tudo, Senhor, que possa deixar dessa ativação do céu à terra vir sobre esta igreja, sobre estes irmãos, sobre este corpo. Que possamos, Senhor, obedecer ao Senhor incondicionalmente, sem reservas, sem limitações. Senhor, que nesta manhã ainda o Senhor se revele ao meu irmão, à minha irmã, que a unção que despedaça julgos venha sobre nós, que haja um derramar de cura nesse lugar, um fluir do Espírito Santo neste lugar, que haja em nós fome e sede pelo céu. Batiza aqueles que ainda não são batizados no Espírito Santo, Jesus. No teu nome nós oramos, Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã, possa fluir nas línguas. Que aquele, Senhor, que estava com esses dons, Senhor, retidos, que possa, Senhor, ser desobstruídos nesta manhã, e ela possa, Senhor, sair deste lugar cheio do Espírito Santo. Nós oramos assim, te agradecendo, Pai, porque cremos que como uma árvore, Senhor, é regada não pelo que estamos vendo na sua folhagem. As árvores são regadas no subsolo. O Senhor está agindo no subsolo do meu irmão, no seu espírito, e lá está sendo regado,
e lá está sendo regado, e lá está sendo regado, no seu espírito está sendo gerado o Espírito de Cristo, o amor de Cristo, a grandeza de Cristo, o poder de Cristo, para fluir e frutificar através dessa bela vida que é meu irmão e minha irmã. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já está fazendo, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso a Ele?